Bem, agora, né, a gente tem a próxima linguagem, que é a linguagem mais queridinha aqui do canal, que eu acho que é a que a gente tem mais vídeo, que é Java, ocupando 41,1%. Vamos lá para o Java. O Java, né, eu acho que para quem acompanha o canal já sabe que a gente tem muito conteúdo de Java aqui no canal. Então, o Java ele já não é tão simples quanto o Python, então você precisa primeiro criar uma classe. É simples, Java você trabalha com classe. Você precisa criar métodos. No Java, o método principal é o método main, né? E dentro desse método main que você inicializa a execução do seu código. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso criar a função main, que é a public, static, void, main. Qualquer dúvida de Java, pessoal, a gente aqui tem uma vasta quantidade de vídeos que a gente trata de todos os detalhes de Java, desde o básico até a parte de orientação a objeto, beleza? Então, aqui, por exemplo, para imprimir em Java, perceba quanto você tem que escrever muito mais do que em relação ao Python, né? Para imprimir, o comando de impressão é o system.out.println, porque o Java precisa de mandar esse system para o sistema, o out de saída e o println quer dizer que ele vai imprimir e saltar para a linha de baixo, como ele fez aqui. Ele imprimiu, saltou para a linha de baixo. O Java, em relação ao Python, ele é muito mais verborrágico, né? Você tem que escrever muito mais. Mas é uma linguagem muito poderosa, uma linguagem muito utilizada. Ainda tem uma gama de opções de trabalho, né? De vagas de trabalho aí no mercado muito alta. Então, é uma linguagem muito interessante, por isso que está aqui também nesse top 10, ok? Agora aqui, ocupando a sexta posição, a gente tem o Bash, Shell, PowerShell, que são linguagens do sistema operacional. Geralmente são muito utilizadas para otimizar alguma tarefa dentro do sistema operacional. Então, você quer um job, né? Alguma tarefa que você queira que seja executado dentro do seu sistema operacional, você escreve esse comando em Bash para Linux ou Shell ou PowerShell para Windows. Nesse caso aqui, eu vou utilizar aqui no REPL o Bash, que é só para vocês terem uma ideia geral mesmo, que é muito utilizada no Linux, em sistemas baseados no Unix, né? E aí, ó, ele já trouxe aqui para mim. Uma coisa que vocês vão perceber daqui a pouco é que ele é parecido com o PHP, ele tem alguns comandos muito parecidos. Então, por exemplo, para imprimir, como o Python, você não precisa criar main, não precisa criar classe, nada disso, só começar a escrever o código. Echo, esse echo é o equivalente ao imprimir, ao print, né, das outras linguagens. Então, se eu dar o echo aqui, ó, Hello World, ele já mostra para mim a mensagem. Essa linguagem ela é muito interessante, justamente porque ela é uma das linguagens que dá para você mais otimizar tarefas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer alguma tarefa repetidas no meu servidor. Você consegue fazer isso com uma forma muito mais fácil, né? Na sétima posição, a gente tem o C#. O C# é uma linguagem que eu gosto muito, uma linguagem que eu trabalhei muito tempo com ela no meu serviço anterior. É uma linguagem muito interessante justamente porque você consegue trabalhar com C# tanto assim como Java, tanto no desktop quanto no sistema web. E agora, inclusive, você consegue ter, por exemplo, usando o Xamarin, aplicações para mobile, que é cross-plataforma, né? Que é uma plataforma, mesma aplicação, você pode tê-la para Android quanto para iOS. Então o C# está assim muito utilizado no mercado justamente por conta desse seu poderio, né? O C# ele é bem próximo do Java, não gosto de falar que ele é parecido, mas ele é bem próximo na sintaxe, então você precisa começar também com classe, você precisa declarar o método main. A diferença é que o print dele é esse console.write aqui, né? E aí é através dele que você vai escrevendo esse write line, seria o equivalente ao println. Então, quando a gente executar aqui, ó, console.println hello world, ele já faz essa impressão do hello world aqui pra gente. O C# é uma linguagem assim que eu gosto bastante, é uma linguagem que vale a pena aprender. E aqui, ó, para um detalhe, quando eu mandei executar, ele gera um executável aqui .exe, né, porque é uma linguagem para Windows, e já executa esse comando. Então, ele é uma linguagem que vale a pena aprender justamente pela essa sua extensão. Então, para web, para desktop, agora para mobile. Então, fica aí a dica para C#. Na oitava posição, a gente tem o PHP, que com 26,4%. O PHP também, né, é uma linguagem que a gente está muito utilizada. A principal
acho que a principal ferramenta que alavanca o PHP é o WordPress, que hoje eu acho que tá mais de 50% das páginas da web é feita com o WordPress, e o WordPress ele é feito com o PHP. Então, você, além do WordPress, tem outras, por exemplo, Joomla, alguns CMS, né, esses frameworks para desenvolvimento mais rápido, que utilizam o PHP. Então, por isso, você consegue implementar uma aplicação completa com o PHP. Eu particularmente foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi, e eu gosto bastante do PHP justamente pela sua facilidade. Ela é uma linguagem bem prática para aprender. Você, logo no início, assim, você já consegue fazer bastante coisa com ela, comunicação com banco, CRUD, de forma bem rápida. Por exemplo, um CRUD em PHP é muito mais rápido para ser feito do que com Java. A desvantagem, né, porque como muita gente acaba falando que o PHP parece muito, fica sendo feito com gambiarra, mas é justamente porque como é uma linguagem mais rápida e você consegue tanto escrevê-lo de forma estruturada quanto de forma orientada a objeto, a galera acaba às vezes extrapolando, né, e criando muita gambiarra. Então, aqui no PHP, você começa o código colocando sempre esse menor, como se estivesse criando uma tag, ponto de interrogação, escreve PHP, para saber que aqui está inicializando seu código PHP, e usa o comando echo quando você quer imprimir tanto do terminal, quanto, por exemplo, se você vai testar alguma coisa no servidor, quanto que se você for imprimir lá no HTML, você também usa esse comando que ele já imprime para você lá, beleza? Então, o PHP é uma linguagem assim, muito fácil, principalmente para quem está começando, e fica aí a dica, porque ainda tem muita área a ser explorada com o PHP. Na nona posição, a gente tem C++. O C++ é uma linguagem mais voltada para o desenvolvimento desktop, né? Uma linguagem que é voltada para programação orientada a objeto. É uma linguagem muito interessante também. Eu particularmente não trabalhei muito com o C++, eu trabalhei mais com a linguagem C, né, que eu acho que é a 11ª, então eu acho que a gente não vai entrar nela. Mas o C++ é uma linguagem muito utilizada também para quem vai trabalhar com a parte de processos, tá? Então, o que é o C? Ele tem, por exemplo, em relação às outras, que, pelo menos na minha visão, de vantagem. Quando você vai trabalhar com um sistema que precisa de um processamento muito pesado, então, por exemplo, o meu computador não é capaz de processar tudo que eu preciso, então eu preciso fazer um processamento paralelo, processamento que utilize todos os cores do meu processador. Então, o C, ele controla isso, né? O C, muito maior. Uma curiosidade, qual que é a diferença da linguagem C para a linguagem C++? A linguagem C++ é a própria linguagem C, porém orientada a objeto. Você consegue ganhar da orientação a objeto. Muitos sistemas operacionais, como eu disse, que o sistema operacional precisa, né, fazer esse controle de processamento, controle de memória, ele é desenvolvido na linguagem C. Então tem aí, eu acho que o próprio Unix, alguns sistemas operacionais, tem partes do Windows que é feito em C++, em C. Então, o C ainda tem sua importância. Hoje no mercado ele não é tão utilizado para sistemas comerciais, mas ainda assim na parte de pesquisa, nessa parte de desenvolvimento mais baixo nível, ele ainda é muito utilizado. Então vale a pena também dar uma pesquisada. Bem, por fim, a gente tem aqui na 10ª posição o TypeScript com 21,2%. Bem, o que é, né, esse TypeScript? Nada mais é do que uma extensão do ECMAScript, que é o nome, né, oficial do JavaScript. Porém, uma das dificuldades que o pessoal tinha com o JavaScript é justamente porque o JavaScript é uma linguagem que a gente chama de fracamente tipável. O que eu quero dizer com isso? Você não define um tipo, por exemplo, para criar variável, para passagem de parâmetro, para retorno. E com o TypeScript, você pode tornar essa linguagem de script, que era o JavaScript, que na verdade se chama ECMAScript, para uma linguagem fortemente tipável. Então você consegue, né, criar, por exemplo, variáveis. Nesse caso aqui, eu estou criando uma variável usando a const, dei o nome para ela de S, falei que era do tipo string, e aí coloquei aqui, né, o hello world. Então com isso eu consigo criar de forma que eu estou atribuindo a ela, né, que eu estou definindo para ela um tipo. E aí quando eu executo usando o console.log para imprimir na tela, ele já vai colocar aqui para mim a impressão no terminal, beleza? Então, uma coisa interessante, o TypeScript também ele é muito utilizado hoje para a galera que usa Node, né? Para quem tem assim, essa restrição de uma linguagem mais fortemente tipável, que você consegue controlar melhor os seus dados. Fica aí também a dica para essa 10ª posição, que é uma linguagem que está em alta, né? O hype dela tá bem alto e vale a pena
dar uma pesquisada. Bem, pessoal, eu vou deixar o link aqui desse post que eu estou utilizando, mas tem várias linguagens aqui, né, que é citada, que a gente não vai entrar. Por exemplo, C, Ruby, Go, Swift, que é uma linguagem da Apple, Kotlin, que é uma linguagem nova do Android, R, que é uma linguagem estatística muito utilizada para quem está, por exemplo, fazendo pesquisa, fazendo mestrado, quem precisa fazer análise de dados, o R é bom. Objective-C também é uma linguagem da Apple, que dá para você desenvolver aplicações, né, para os sistemas operacionais da Apple. Então aqui tem Elixir, que é uma linguagem que está muito voltada para a programação funcional. Então, pessoal, tem uma série de linguagens. Esse artigo ele é bem legal, tem não só linguagens, tem outras informações relevantes aqui. Então eu vou deixar o link na descrição e vale a pena vocês darem uma pesquisada, beleza? Então foi um vídeo meio diferente, mas espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Não esquece de baixar o nosso aplicativo do Portal Programando para você ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tchau, tchau. Até a próxima.